dura coisa é estar sinceramente errado. Sim, quando nós não enxergamos os nossos próprios erros. Estamos errando, mas achando que estamos fazendo certo. E isso nos está oculto aos olhos, ao entendimento, à nossa própria percepção. Outros veem isso, outros enxergam, até tentam nos apontar os nossos erros, mas por alguma razão nós rebatemos, não enxergamos, achamos que as pessoas estão implicando conosco, que elas é que estão erradas e no fundo, nós é que estamos errados. Isso é duro, porque isso pode nos custar muito caro. Muito caro. E o próprio salmista, o rei Davi, não era estranho a este fato. Veja só o que ele disse lá no Salmo 19, uma confissão, uma declaração seguida de uma oração muito sincera. Veja só o que ele disse a partir do versículo 12. Quem pode entender os seus erros? Quem pode entender os seus erros, os seus próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Então, Davi tinha consciência de que ele tinha erros que eram ocultos a ele mesmo. Então, ele orava e pedia a Deus: purifica-me dos meus erros que me são ocultos, que eu ainda não entendi, que eu ainda não enxerguei. Livra-me deles. Esta é uma oração muito sábia, muito importante, que poucos fazem. A oração que pede a Deus: Senhor, mostra-me se eu estou errando, onde eu estou errando, como eu estou errando. Livra-me destes erros. Purifica-me dos erros que me estão ocultos. É uma oração importante a ser feita, que você, eu, todos nós que queremos estar vivendo numa situação melhor, queremos evoluir, queremos melhorar em todos os sentidos, devemos fazer. Você tem que ter consciência que você erra, eu erro, todos nós erramos, e muitas vezes erramos sem saber, sem ter consciência do que estamos fazendo. Então é uma oração sábia, uma oração humilde, de reconhecimento das nossas limitações. Purifica-me dos erros que me são ocultos, os meus erros. E ele continua orando dizendo: também da soberba guarda o teu servo. Ou seja, do orgulho guarda o teu servo. É curiosa esta parte da oração, porque há um contraste aqui, não é? Pois nós temos de um lado a soberba, quer dizer, o orgulho. A soberba, a palavra soberba vem de algo que algo que seja superior, soberano. Mas o servo, a definição de servo é que ele não é soberano, ele é o mínimo. Ele é um servo. Ele tem um senhor acima dele. Então, quando ele ora e diz: também da soberba guarda o teu servo, é curiosa esta oração, a forma que ele contrasta estas duas coisas, porque normalmente se pensa que o servo já tem uma posição humilde, portanto ele não deve se orgulhar. Mas ele revela aqui que mesmo o servo pode se tornar soberbo. Preste atenção, você que se diz servo de Deus, você que se considera um servo de Deus, uma serva de Deus, não é? Preste atenção, porque mesmo na posição de servo, nós podemos nos orgulhar, nos engrandecer, achar que somos alguma coisa. E não é difícil entender isso, porque, por exemplo, quando nós moramos lá na Inglaterra e nós nos familiarizamos com a cultura inglesa,
britânica da família real, não é? Na época, a Rainha Elizabeth e tudo que lá as pessoas não tem um dia que não saia uma notícia no jornal sobre a família real, não é? O rei, a rainha, a princesa tal, o príncipe, não sei o quê. Enfim. E no palácio, né, existem os membros integrantes da família real e existe no palácio todos aqueles que servem a família real. Então, lá é comum, quando uma empresa, um negócio, um comércio, uma loja, algum tipo de prestador de serviço ou de mercador, de comerciante, é contratado pela família real para prestar algum serviço, não importa se é trocar uma fechadura da porta, não importa se é pintar o portão da casa do cachorrinho, não importa. Então, esse comerciante, ele ganha o direito de colocar um selo na sua divulgação, em todo o seu material oficial, dizendo a serviço da família real. Ele coloca um selo nas suas cartas, papel de carta, né? Ou no e-mail, na assinatura do e-mail, no logo da sua empresa, ele coloca lá a serviço da família real. E aquilo ali é um selo cobiçado, aquilo é um selo assim que a pessoa enche o peito, né, para dizer assim, não, eu fui contratado para prestar serviço à família real. Então, desculpe a risada, mas é exatamente isso aqui que o salmista está falando. Também da soberba guarda o teu servo. Quer dizer, o servo que se torna soberbo por ter servido, ter feito alguma coisa para o seu senhor e ele se achou tal, melhor do que os outros servos. Não é? Ele não deveria, porque ele é um servo. Toda a glória, toda a honra para o Senhor. Mas o servo, às vezes, ele quer tomar um pouquinho da glória para si. E é aí que a soberba se torna o seu senhor, como ele continua e conclui a oração, dizendo, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Quer dizer, a soberba pode se tornar o senhor do servo, a senhora daquele servo. Ele deixa de servir o Senhor e passa a servir a soberba. Passa a servir o seu orgulho, viver para servir o seu orgulho. Quer dizer, sem perceber, ele troca de senhor. Não é curioso isso? Não é forte isso? Quantas pessoas que começaram tão bem servindo a Deus, começaram bem, numa posição de servo, seja para Deus ou seja para outros, porque todos nós servimos alguém, não é? O marido tem que servir a esposa serve o marido, os filhos servem os pais servem os filhos, e todo mundo, no trabalho, na empresa, todos nós temos que ter uma atitude de servo, porque na verdade só existe um Senhor verdadeiro que é Deus. O resto, todos são servos. Mas quantos que deixaram a soberba encher seu coração e, tendo começado bem, terminaram muito mal por causa da soberba? Então, ele faz esta oração e pede nessa consciência. Talvez eu estou me orgulhando, não estou vendo. Talvez eu estou pecando e não estou enxergando. E ele pede que Deus, então, o livre, o guarde desses pecados. E ele conclui a oração dizendo, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ou seja, a consequência de ser livrado da soberba, a consequência de ser livrado dos pecados ocultos é a capacidade de ser sincero, ou seja, de ser transparente, de ficar limpo. E é o que impede muita gente de ser sincera, é a soberba. Ela sabe que ela está errada, mas a soberba não deixa que ela admita o seu erro. A soberba faz com que ela defenda o seu erro, se justifique, fique justificando, fique falando, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz assim porque o fulano errou comigo. Ela olha os erros de todos, mas ela não consegue enxergar os dela lhe estão ocultos. Ocultos por quê? Por causa da soberba que está ali, o orgulho que está encobrindo
os próprios pecados. Então esta é uma oração que vale a pena você, quando você estiver assim, pensando assim, poxa, eu estou sem palavras para orar, eu não sei nem o que orar. Hoje não estou inspirado. Não sei o que falar, minha oração está um pouco assim, minhas palavras estão um pouco curtas. O que eu devo orar? Se lhe faltar as palavras para orar, lembre-se aqui do Salmo 19, finalzinho do Salmo, e faça essa oração aqui. Purifica-me dos meus erros, dos erros que me são ocultos. Da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Esta é uma oração que tem que estar sempre conosco. E se você tiver essa atitude de humildade, de permitir que Deus lhe mostre os seus erros, e às vezes Deus vai lhe mostrar os seus erros por uma revelação pessoal, você vai enxergar, vai cair aquela ficha e você, puxa, meu Deus, eu estava errado e não sabia. Às vezes Deus vai te dar essa visão, às vezes Deus vai usar outras pessoas para apontar o seu erro. E você tem que ser humilde para ouvir. Ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, ouvir o seu colega, ouvir o seu pastor, ouvir o seu patrão, ouvir o seu funcionário, ouvir talvez o seu inimigo. Sim, às vezes, talvez o mais difícil é a gente admitir que o nosso inimigo está certo. Difícil, né? Duro, né? Mas se você tiver essa humildade no seu coração, então Deus vai revelar para você e você vai ficar limpo de grande transgressão. Quer dizer, você não vai errar, não vai cometer uma besteira que viria a desgraçar a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.